bem, perguntas fáceis, coisas que eu acabei de comentar, ainda reforcei no final, hein? Para te ajudar a conseguir finalizar tudo isso daí, beleza? Vamos continuar? Então, nós comentamos lá que nós temos 3 tipos de risco, né? O químico, o físico e o biológico. Vamos falar um pouco sobre eles? Passar rapidamente e nós vamos já para o final do nosso bate-papo. Então, vamos lá. Primeira coisa. Quais são os riscos químicos? Primeiro, risco químico é considerado aqueles agentes de risco como sendo as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar pela sua via respiratória ou por contato ou absorção da pele, entende? Nas quais formas? Aí nós temos as 3 formas aí, né? Poeira, fumos, gases, neblinas, névoas e vapores. Tá entendendo por que da máscara? A gente não tem bastante poeira no seu dia a dia de trabalho, lá quando você está andando lá no armazém, quando você está operando empilhadeira, não tem bastante poeira? Então, nós fizemos uma análise, tem toda uma análise realizada, depois é feita a quantidade, a qualidade e tudo mais, e aí nós definimos, isso tem um risco. E aí depois nós vamos atuar com as medidas protetivas e tudo mais. Mas é baseado nesse documento, nesse PPRA, por isso que você utiliza a máscara, beleza? E tantos outros problemas que nós temos de químicos também. Mas o mais que a gente fala mais é esse da poeira, né? Então, entendemos que é químico, beleza? Grave isso daqui, daqui a pouco vocês vão ter que responder uma sobre isso. Físico. Quais são os riscos físicos? Nós temos o ruído, o calor, o frio, pressão, umidade e radiações, que seriam as ionizantes ou não ionizantes. Então, se nós estamos, um exemplo, tem um trabalho num ambiente que é muito quente, é quase 50, mais de 50 graus lá, o ambiente é muito quente, a gente tem até nosso PD relacionado a isso, né, que é trabalhos com substâncias quentes, mas também tem um local quente, né, tem um local que é muito quente, que também nos oferece risco, a gente tem todo um procedimento. Mas, pô, Pedro, esse eu não tenho, tá, eu trabalho lá, mas não é 50 e poucos graus, não tem tanto esse risco. Não. Mas tem risco de ruído? Tem, você não usa protetor auricular? Por que você usa isso? Porque nós temos umas medidas lá, hierarquia de medidas que nós vamos atuar, e na última, nós primeiro definimos o risco, né? Encontramos o risco ruído, nós vamos tentando até que não conseguimos evitar o problema do ruído. Então, colocamos o protetor auricular. Mas o ruído faz parte de um risco físico. Olha só que interessante. Nós fizemos uma análise, por isso que nós aplicamos o EPI, por isso que é importante você utilizar a EPI e exigir que os seus colegas de trabalho e orientar, como nós comentamos no nosso treinamento, de como orientar, né? De como conversar, como abordar o seu colega de trabalho, mas abordando ele, falando, olha, você está sem o protetor auricular, aqui é necessário, olha aqui a placa dizendo, olha aqui o risco. E agora você está entendendo, é feita uma análise desse risco e está explicando para você justamente isso. Beleza? Vamos para o próximo? Então, entendemos o químico, entendemos o físico, agora vamos para o biológico. Quais são os riscos biológicos? Bactérias, vírus, fungos, parasitas, esses são os riscos biológicos, que também nós estamos, não preciso nem comentar essa questão de vírus, né? Mas nós temos também outras coisas, nós temos os fungos, as bactérias, então por isso nós orientamos sempre, olha, lave bem os seus EPIs, olha o seu calçado, mantenha ele higienizado, olha, tome cuidado, tem algumas coisas que vocês precisam limpar, por isso que nós pedimos que seja sempre limpo os locais, o seu banheiro que você utiliza aí, por isso que nós fazemos tudo isso. Não só por questão estética ou por deixar bonitinho, não, porque também é questão de segurança e nós também analisamos. E também tem o vírus que você já ouviu muito sobre isso, por isso da importância da máscara, né? Entendemos? Então são esses 3 riscos que são avaliados no PPRA. Eu já fui dando a deixa para o próximo material que eu vou comentar com vocês, que é qual a finalidade de saber esses riscos e tudo mais? Qual que é a finalidade? Por que esse documento busca saber tudo isso? Qual que é o objetivo desse documento? O que ele almeja? O que ele tenta entender? Qual que é o ponto que ele tenta buscar? Por que de tudo isso? Então, primeiro, a finalidade de tudo isso é que depois que nós analisamos todas as funções e cada uma das funções, então nós analisamos o operador, o ajudante, o operador de logística, nós analisamos todas essas funções e falamos assim, olha, essa função aqui, ela está exposta a esse risco biológico, está exposta a esse risco físico, está exposta a esse risco químico. Está exposta a mais um risco físico, a mais outro risco químico, então, e assim nós vamos analisando uma por uma das funções, todas as funções que tem na sua unidade.
todas as funções que vocês trabalham. Você que trabalha em fábrica, todos aqueles funcionários que tem lá, cada um deles tem uma função, não tem? Cada uma daquelas funções são analisadas, todos esses riscos e um pouco mais ainda, que também tem os outros riscos que não vou comentar agora para não confundir. O que mais que nós temos também? Depois que é feito toda essa análise, que são feitas todas essas observações, algumas coisas são importantes. Na verdade, são duas. Primeiro, nós vamos buscar sanar todos esses riscos, sanar todos esses pontos. Então, ou nós vamos fazer umas medidas que sejam mais efetivas e que já eliminem o risco. Então, um exemplo, nós analisamos que tem o risco de ruído, nós tentamos reduzir o barulho da máquina, evitamos o problema de ruído. Ah, não conseguimos, aí nós vamos para a questão de utilizar a EPI e tudo mais. Então, para isso que nós temos o PPRA, para que nós possamos ter. O PPRA tem isso, tem várias ações, tem ações que ele planeja durante todo o ano. Então, muitas das ações que nós realizamos durante o ano com vocês relacionadas ao PPRA, que ele diz, olha, você precisa realizar tal ação, tal ação, tal ação, para que nós possamos garantir. Fora tudo isso, nós vamos fazer a deixa para o próximo treinamento nosso, que é o quê? O PPRA, ele serve como base para o PCMSO, que é um programinha que nós vamos comentar na próxima semana. Então, essas duas finalidades. Ele serve para poder nós buscarmos sanar os riscos e ele serve como base para o PCMSO, que você vai aprender na semana que vem. Fechado? Muito obrigado por participar do treinamento. Você sabe, vai ter algumas perguntas aqui embaixo. Nós vamos fazer um bate-papo com vocês lá. Você vai ter que responder algumas coisas. Contamos com a sua participação, contamos com o seu empenho. Nos vemos na próxima semana. Muito obrigado. Até semana que vem. Valeu. Tchau.